Boa noite, muito boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live, sejam todos bem-vindos. Hoje a live está repleta de conteúdo para vocês. A gente vai trazer aqui um parceiro da Support Health, Dr. Dias, e a gente vai discutir sobre o tema, que é a saída do plantonista, a criação de uma nova empresa aí, de um novo empreendimento e como ter sucesso, com esse novo empreendimento, como ter sucesso tanto na parte clínica, na história clínica do seu paciente, quanto, na rentabilidade financeira do seu negócio. Eu já vou chamar o doutor para a gente iniciar essa live. Esperando ele entrar. Te chamei aí, doutor, só aprovar, por favor. Pessoal, já mande essa live para alguém que você conheça, que tem uma clínica médica. Olá, Oi, doutor. Boa noite. boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem com você, Daiane? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui dividindo esse espaço comigo. Doutor, eu já adiantei um pouquinho aqui, falei um pouco de você, mas para o pessoal te conhecer, um pouco mais, saber quem é o doutor Dias, qual que é a sua formação base aí, quais que são as suas experiências, se apresente aí, conte um pouquinho, quem é o doutor. Gente, muito boa noite. Tô vendo que o pessoal está começando a entrar aí. Eu sou formado na Universidade de Vassouras, me formei em 2006, tá? Trabalhei por muito tempo no meu interior aqui de Minas. Sou de uma cidade, Visconde do Rio Branco. E aquele início, né, que todo mundo passa de muito plantão, de PSF, de SUS, tudo isso me trouxe uma carga muito legal, uma carga não, um conhecimento, uma coisa muito legal. Só que chegou aquele momento que eu percebi que eu queria mudar, principalmente em termos de qualidade de vida. Eu sou pós-graduado em medicina ortomolecular, prática ortomolecular, né? Isso eu fiz em 2009. Fiz também uma pós-graduação que eu utilizo muito pouco hoje em dia, que foi de medicina estética. Foram 2 anos, uma pós com um aprofundamento bem interessante, mas eu utilizo muito pouco hoje em dia. E fiz a pós da Abram de nutrologia. Só que eu falo que eu aprendi muito mais nos cursinhos que a gente vai fazendo por aí. Então, fiz curso de atualização com o mestre Arthur Lemos, fiz cursos da FAPES, fiz curso do protocolo Coimbra. Então, a gente vai atualizando. E por ser do interior, eu lá em 2009, 2010, 2011, os professores que a gente tinha como referência, eles trabalhavam muito com gravação de curso. O que a gente tem hoje, o EAD nas plataformas, eles gravavam muitos cursos em DVD. Então eu devo ter aqui em casa aproximadamente 80 a 100 DVDs da época que eu assistia e que hoje em dia esporadicamente pego para poder me atualizar também, mesmo que é antigo, mas tem muita informação boa ali que ficou para trás. E trabalhei um período com estética, mas hoje atuo 90% dentro da parte integrativa, da ortomolecular raiz, como a gente diz. E a gente está aqui para falar daquilo que me encanta em todos os sentidos, que é trabalhar com os injetáveis. Bacana, doutor. Eu tenho certeza, doutor, que quando você fazia o seu plantão médico lá, eu acho que a sensação era de não ter feito o dever de casa, Porque você tinha que tratar os pacientes, não tinha qualidade de vida, ali era noites de sono, E além de o propósito de entregar de fato algo diferencial para o seu paciente, não tinha essa possibilidade também. Acabava você sendo o intensivista ali só de sintomas, doutor? Conta um pouquinho dessa jornada que você teve como plantonista. Foi fácil, doutor, essa época? Não. Assim, eu entrei para a faculdade falando que eu queria trabalhar muito com trauma, com essa parte mesmo, sabe? Só que depois eu fui percebendo o seguinte, a gente não conseguia
Tudo bem, o trauma é uma situação diferente, mas no plantão e no PSF, a gente não conseguia aquilo que eu busco, de mudar a vida de uma pessoa. Era muito cobrir ali a poeira, né, com pano, sem qualidade de vida, e você não conseguir, muitas vezes, ajudar ninguém. Eu falo que a única coisa que eu sinto falta dessa época aí eram as 1000 suturas que a gente fazia, sabe? Porque é legal. Mas fora isso, a parte clínica era muito fraca. Então, só para entender, quando eu fiz o curso do protocolo Coimbra em 2014, eu ainda atuava em PSF. E eu tentei colocar isso em prática lá e eu não conseguia. Então, assim, eu tinha uma péssima qualidade de vida, trabalhava às vezes, eu cheguei a fazer plantão, interior tem muito disso, da pessoa pegar às vezes um final de semana inteiro e ser o único responsável no hospital, que é um hospital pequeno. Então eu cheguei a sair de PSF na sexta-feira, o plantão iniciava 1 hora da tarde, o PSF era só pela manhã naquela época. Aí pegava o plantão na sexta, ficava sábado, domingo, saía na segunda pela manhã, já ia para o PSF. Então aí dava, sei lá, 70 e poucas, 90 horas de trabalho. E sem aquela satisfação de poder falar assim, nossa, eu ajudei, nossa, foi bom. Então, assim, das decisões que eu tomei da vida, uma das primeiras foi, quero dormir em casa. Então, eu quero poder ter essa qualidade de vida. Eu posso trabalhar 14 horas por dia, mas eu vou dormir em casa. Isso eu fiz lá em 2010, mais ou menos, 2009. E depois eu decidi que eu iria trabalhar menos, atender menos, para poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Até bem pouco tempo atrás, acho que nem vocês aí da suporte da Central Pharma sabem, até 2019, 2018, eu atendia em Juiz de Fora, Viçosa e Ubá. 3 cidades próximas, mas, por exemplo, eu saía de Viçosa, às vezes, na quarta-feira, 9 horas da noite, para chegar em casa às 11, 11h30. E eu decidi que eu não queria isso mais. É muito difícil, porque eu já estou falando do momento de consultório particular. E já com um pouco mais de qualidade de vida. Mas, por exemplo, eu tenho paciente, hoje eu conversei com uma paciente de Viçosa, ela, você devia estar atendendo aqui ainda, então traz toda essa questão. Mas eu decidi que isso tinha que mudar. E eu decidi que eu queria muito melhorar os resultados dos meus pacientes. Porque eu via meus professores falando de tanta coisa que eu não conseguia oferecer aos pacientes. Então, os principais pontos, tá? A principal decisão que eu tomei em 2017, quando eu vim para Juiz de Fora, foi: eu quero trabalhar com injetável. Porque eu via os professores, eu via tantas pessoas falando assim da diferença em termos de resultado. Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Então, em 2016, eu fiz o curso do Arthur, do professor Arthur Lemos, me preparei. Em 2017, eu inaugurei a minha clínica aqui em Juiz de Fora, quer dizer, tem só 4 anos que eu estou aqui com a clínica. E aí eu fui diminuindo os meus atendimentos em Viçosa e em Ubá. Não foi fácil profissionalmente, até porque a gente cria muita afinidade. Mas hoje, em termos de carga horária, eu trabalho metade do que eu trabalhava há 3, 4 anos. Trabalho muito menos tempo, tenho muito mais qualidade de vida. A gente tem recebido constantemente, doutor, médicos plantonistas que acabam sendo prestadores, né, em determinadas instituições. E esses médicos, eles vêm com cansaço, uma fadiga crônica. E até para iniciar um novo projeto se torna difícil, né? Porque há um desgaste físico e emocional muito grande para que ele possa cuidar, né, das questões burocráticas, de se abrir um consultório, uma clínica. A parte teórica, ele sente que precisa evoluir um pouco mais, entendendo um pouco mais desse mundo da soroterapia, né, das funcionalidades dos ativos. E aí a gente veio com essa proposta dessa live hoje exatamente para ajudar esses médicos plantonistas que a gente tem atendido. E não só esses médicos plantonistas, mas médicos que começaram a entender que eles precisam ter um negócio, eles precisam empreender, né? Sim. E ter um consultório, uma clínica, faz parte desse sonho, né? Então a gente está trabalhando aí com o sonho de médicos que estão iniciando essa carreira. E aí vem a pergunta, né, doutor? Como que você virou essa chave?
como que foi feita essa transição de ter uma clínica própria, de começar a trabalhar com as terapias nutricionais injetáveis. Como que foi feita essa transição? Como que você preparou para que isso acontecesse? Na verdade, hoje eu tenho objetivo, um dos meus objetivos é que os médicos não passem o que eu passei, porque eu não me preparei. Eu fui, tá? Então eu abri a clínica de Juiz de Fora em 2017, trabalhando com a integrativa, com os injetáveis, mas em 2009 eu abri uma clínica em Ubá que eu trabalhava com estética. E fui quebrando a cara, fui quebrando cabeça para poder fazer dar certo e não deu certo naquele momento, porque a escolha foi errada. Eu não tinha afinidade com estética e estava trabalhando com isso. E isso estava me trazendo o que muita gente vive na medicina, que é a frustração, tá? Você começou falando, Daiane, de uma coisa, eu atendo colegas médicos, e não são poucos, tá? Teve uma semana aí que eu atendi acho que 6 colegas médicos. E o burnout, o estresse, é muito grande entre esses colegas. Eu me estressava muito no SUS. E às vezes é difícil falar que a pessoa parece que a gente está desdenhando, não é. A gente trabalhar com a questão do SUS, a questão burocrática, pelo menos onde eu trabalhei, é muito ruim. Porque às vezes ele te obriga a cumprir uma carga horária sem ter a necessidade porque você já fez algo. Ah, é regra, é lei. Ok. Só que ele não vê o que você consegue entregar. Aí você quer melhorar o paciente, mas o paciente não quer melhorar. Então existe uma cobrança, questão política, existe muita coisa envolvida nisso que eu acho que poderia mudar. Então, por este motivo e por muitos outros, eu tenho colegas médicos aqui que eu atendo, atendi há pouco tempo, até coloquei no meu curso lá o caso clínico desse colega, que é o urologista. Só faz cirurgia, tá com um padrão de vida bom, vamos falar assim, mas estava extremamente estressado e no burnout. Ele falou, diz, eu tenho que mudar minha qualidade de vida, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo. E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso. Então, assim, a dica que eu dou para os colegas, primeira coisa é decidir o que você realmente quer da sua vida, em termos de qualidade de vida e de resultados. Eu falo que na medicina hoje, qualquer pessoa que trabalhe com a clínica médica vai se beneficiar de conhecer integrativa, ortomolecular e, consequentemente, os injetáveis. Então, assim, eu às vezes coloco, como eu pus essa semana passada, né, no meu Instagram, sobre algumas mensagens que chegam para mim aqui, de gente que falou assim, teve uma que me mandou, foi que me mandou acho que na sexta, que ela falou, olha, eu fui promovida no meu trabalho. Ah, foi milagre? Não, ela estava numa fadiga tão grande, mas tão grande, que por ter feito o injetável a gente conseguiu uma melhora mais rápida, e com isso ela conseguiu. Ela falou, olha, eu sabia que eu podia melhorar no trabalho, mas eu não tinha disposição para melhorar. Então, para o colega médico, eu acho o seguinte, hoje a gente tem muito mais suporte. Minha esposa está aqui do lado e sabe que por muito tempo eu quis trabalhar com injetável, mas não tinha quem me ensinasse. Eu falei, onde que eu vou aprender? Tinha muito pouco curso. Era o Arthur que dava curso de vez em quando, era muito pouco. Após que eu fiz de ortomolecular lá em 2009, não ensinou nada. Hoje nós temos várias opções de curso para poder fazer. Uma grande dificuldade que nós médicos temos é na questão burocrática. Nós temos pavor de vigilância sanitária. Para a gente, falou em vigilância sanitária, é uma coisa assim de outro mundo. A gente não entende nada. A faculdade, pelo menos na minha época, e hoje eu enxergo, não dá qualquer treinamento para gente. Olha, você vai abrir um consultório. Primeiro, quando eu estava para formar, eu me assustei quando eu li num jornal que 5% dos médicos tinham consultório particular. Porque eu achava que todo médico formava e tinha um consultório. E não era assim, não é assim, não vai ser, porque muita gente vai ficar dentro de hospital, enfim. Só que eu achava que era um processo natural, que não era. Então, para quem quer ter consultório particular, quem quer ter mais qualidade de vida e quer mudar resultado, quer trabalhar dessa forma, eu acho que ter o suporte de alguém orientando, pensar primeiro com o que eu quero trabalhar, definir qual o público que eu quero atender. Eu quero atender o público mais novo, mais velho, homem, mulher, classe social, pensar no foco, porque isso vai depender, claro. Se for um cardiologista, dificilmente vai atender adolescente. Ou se ele quer trabalhar com integrativa de um modo geral. E entender toda essa questão burocrática que está envolvida. Então, vocês, igual a gente já conversou,
Eu acho que vocês estão muito à frente. Eu não estou falando aqui, gente, igual eu brinco com conflito de interesse, mas por quê? Eu trabalho com injetável há 4 anos. E a primeira empresa que veio dando um suporte, orientação com relação à vigilância sanitária, foi a Central Pharma e a Support Health. Então, vocês dão essa orientação e isso para a gente faz toda a diferença. Outra coisa que a Tamires faz muito bem, que é orientar como trabalhar o processo de venda, de precificação, trabalhar, entre aspas, esse coach. A gente não é treinado. Não se fala, pelo menos na minha faculdade, durante 6 anos, um único dia, nem um único dia se falou que a gente tinha que pagar imposto. E nós somos quem mais paga imposto, o público que mais paga imposto, são 27,5. Então, se você calcula que o seu procedimento custou R$ 1.000, você pode deixar R$ 300 do governo, fora todo o gasto que você tem para trás. Então, a gente não tem esse preparo. Então, tenham esse preparo. Tenham um bom contador ao seu lado, um bom consultor, alguém para poder te ajudar. Tenha parceiros. É o que eu posso falar de nós hoje, porque vocês dão um suporte que a gente normalmente não encontra. Então, assim, quer começar? Comece. Tá? Eu adoro trabalhar com o que eu trabalho. Eu amo trabalhar com injetável pelo resultado que dá em todos os sentidos. É fantástico trabalhar com injetável. Eu tenho recebido esses médicos agora e o principal desafio é fazer entender que é uma gestão de processos vinculada a algumas técnicas, né? E aí, quando o médico vê um outro médico crescendo, né, tendo sucesso, tanto clinicamente, né, na história clínica do seu paciente, como também na rentabilidade financeira do negócio, eles acham que foi, né, um jogo único, não houve Sim. várias questões para ser analisadas. E aí a Suporte hoje traz exatamente esse contexto de ajudar o médico com aquilo que ele não aprendeu, né? Que é precificar, que é fazer uma gestão de estoque eficaz, que é, né, considerar as variáveis de precificação, porque não é só precificar, quais estratégias clínicas, né? Quais as estratégias clínicas que eu vou evoluir, né, dentro do quadro de precificação para que os meus pacientes também possam aderir à prática dos protocolos terapêuticos. Qual forma que eu vou vender, que eu vou agregar valor. Então, todas essas técnicas já, né, logo após também a aprovação da vigilância, que é toda a parte documental, a gente auxilia essas clínicas para que eles possam sentir que estamos caminhando dentro de um grupo, né? Um grupo que já tem anos de trilha. A Suporte ela é uma empresa nova, fez 1 ano agora, mas a gente tem aí um know-how de 5 anos, né, nesse mercado. Então, é um mercado que a gente foi descobrindo, né, desde a parte teórica de usabilidade dos protocolos, bem como da parte de gestão dos processos, análise documental. Já passamos por vários processos de vigilância, todos, graças a Deus, muito bem aprovados. E aí a gente traz hoje, né, esse contexto para encurtar o tempo do médico mesmo, tá? Uma coisa que eu falo com os médicos, doutor, é que de um lado a gente abraça, né, eles com esse contexto de precificação, gestão de processo, aprovação da vigilância. Mas a gente estava sentindo a necessidade de ter um médico líder. O que é esse médico líder? É que vai auxiliar esses médicos com conhecimento, né, da usabilidade das substâncias, discussão de casos clínicos mesmo, porque eles pegam os primeiros desafios dentro do consultório Muito, e precisa ali de um braço técnico para muito. dar orientação. E hoje a gente, né, te convidou aí mediante toda a eficiência que você faz, o seu papel aí como médico, principalmente o médico aí dos injetáveis, de aplicação e tratamento com os injetáveis, para trazer esse contexto para os nossos clientes também da Suporte, para ajudar com essa teoria, com essa consultoria técnica. Fala um pouquinho, né, do trabalho que você vai desenvolver com a gente, para que os Claro. médicos possam entender o porquê, né, desse convite. Você tocou num ponto aí, me fez recordar. Você falou que tem 5 anos.
Então, gente, vocês imaginam o seguinte, tem 12 anos que eu estou nessa caminhada, tá? Errei demais, tá? Com isso eu aprendi demais. Então, quando você começou falando de plantão, me veio na memória aqui o dia que isso tudo começou a mudar. Eu estava de plantão, num final de semana. Eu me lembro que eram as Olimpíadas de 2008, se não me engano, quando César Cielo ganhou a prova de natação. E aí, naquela época, não tinha gasto quase nenhum fazendo muito plantão, comecei a juntar um dinheiro. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu quero investir em alguma coisa que me dê uma rentabilidade. E eu comecei a pesquisar franquia. Eu vou montar uma franquia, eu não entendo nada de negócio. Sou filho de 2 funcionários públicos. Quer dizer, não tinha visão nenhuma de negócio, nada, não entendi absolutamente nada. Então, o que eu aprendi era, quem não entende nada, compra franquia que compra uma coisa pronta. E comecei a pesquisar várias. Depois, eu acabei caindo em franquias que tivessem alguma relação com a área da saúde. E ao final, pela minha limitação financeira, eu caí numa franquia que era a de estética, que foi uma que eu falo o nome porque me ajudou muito no começo, e a gente acabou depois desvinculando, mas me ajudou muito, foi emagrecendo. Então, assim, eu estou desde 2008 nisso, pensando do lado empreendedor e quebrando a cara. As pessoas não têm ideia do que eu já gastei em termos de consultoria. A última, você falou aí depois num ponto, processos. A gente está terminando agora a parte de processos da última consultoria que eu finalizei, estou finalizando agora, que é com a Xerto Consultoria, que é uma referência no Brasil. Eles estão acostumados com Bob's, Banco do Brasil, trabalhar com essas empresas, e eles estão fazendo toda a padronização da minha clínica hoje, Even, porque hoje a gente é uma franquia, para quem quiser pegar um negócio pronto, tá? E aí eu vi o quanto é importante essa questão dos processos. Não tinha essa visão, não tinha controle financeiro, não tinha nada. Então, o médico ele tem que ter um pouquinho dessa visão, ele tem que buscar, seja com uma consultoria, seja com você, seja com o que for. Qual que é a minha grande facilidade hoje para poder ajudar? É como médico. Não vou falar nem tanto como empreendedor, mas como médico. E aí é onde veio essa questão do médico líder. E vocês abriram um campo quando eu montei o meu curso aqui. O feedback foi muito bom, né? Não preciso ficar aqui falando, porque foi muito bom realmente o feedback, gostei muito do que as pessoas falaram, sem falsa modéstia. E aí veio essa ideia de virar um médico líder. Então, para quem estiver acompanhando, o que seria, o que é esta ideia? Porque eu tenho os meus protocolos. Então, a pessoa pode simplesmente copiar um protocolo, buscando direto com a Central Pharma, pode. E se precisar de um suporte também, aquilo que a gente conversou, eu estou aqui à disposição. Hoje eu tenho, quando eu comecei com essa questão da franquia, e aí depois eu pensei em ajudar, teve um colega que veio e passou um tempo aqui comigo, teve outro que veio e passou, falou, não, você tem que montar um curso em cima disso. O colega que vem, a gente fala, é uma consultoria, né? A pessoa senta ali do meu lado, passa o dia inteiro ouvindo o que eu estou falando, a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando, e sai dali enxergando como é o trabalho. E sem ficar de frescura, sem ficar escondendo, como dizem, né? O suprassumo da coisa. É para a pessoa sair dali para poder fazer. Então, essa ideia de médico líder é porque eu vejo, assim, que pode ajudar muita gente, porque eu não tive isso. Apesar de eu ter feito curso, uma coisa é você vai lá, faz um curso. Outra coisa é ter alguém te dando ali um suporte. É você chegar na Central Pharma, por exemplo, e falar assim, olha, eu preciso de um protocolo aqui, uma coisa que eu não costumo atender, Alzheimer. Você consegue me ajudar? Ah, não, tem um protocolo pronto aqui do Dr. Dias. Porque o médico que está nessa área, ele geralmente ele é um curioso, ele é um estudioso. Só que a gente não vai conseguir estudar tudo para pôr em prática. E mesmo que estude, tá? A teoria para a prática existe um vão muito grande. Do trabalho científico para o resultado clínico existe uma diferença muito grande. Então, o que eu procurei passar, igual semana passada que eu fiz uma aula sobre a vitamina D em doses altas, eu sempre procuro passar para todo mundo. No meu curso eu fiz isso. Falei, ó, gente, é o seguinte, tá aqui o trabalho científico. Ó, isso serve para isso, isso e isso. Na prática, eu uso para tal doença. Eu uso de tal forma.
Então, a ideia, para quem está iniciando, e aí eu vou falar para vocês, ajuda muito, porque ter alguém podendo dar suporte nisso aí é muito bom. É, com certeza. Eu Eu vou falo tomando que meu chazinho aqui, porque Juiz de Fora pelo menos está frio, viu? desacelerar, né, doutor? É hora de acalmar os ânimos aí, de Exatamente. ter uma qualidade de vida aí, né, com a família. Gente, eu quero rapidinho, já te interrompendo. Eu estava conversando muito com um colega que, inclusive, veio no curso no dia que a gente fez a live, doutor Elvídio, e que é uma referência no estado do Espírito Santo. E nós ficamos 40 minutos no telefone sábado, trocando ideias sobre clínica, ele quer expandir, quer aumentar. E eu estava falando com ele muito disso, de qualidade de vida. Sabe? Então, hoje, por exemplo, eu saía às vezes de Juiz de Fora 5 horas da manhã para estar em Ubal, em Viçosa. Era tudo assim, comer correndo, pouco tempo para poder cuidar da minha saúde, para treinar tudo isso, que a gente sabe que é fundamental, a gente vive isso, a gente vende isso. E cada dia numa cidade, dormindo num lugar diferente. Chegava em casa, às vezes na quarta-feira, ficava pouco tempo. Hoje, eu começo a atender normalmente às 9 horas. Hoje, eu me dou o direito de 2 dias da semana não atender pela manhã, porque aí eu estou fazendo a parte da consultoria, porque eu estou dando assistência, porque eu estou olhando a parte da franquia. Hoje eu escolho o dia que eu chego mais tarde, que são segunda e terça, 8 horas da noite. Os outros dias eu chego mais cedo. Hoje eu posso, Juiz de Fora, apesar de não ser uma cidade muito pequena, mas eu moro perto. Então eu posso estar todos os dias em casa para almoçar, para ver meus filhos. Então chega um momento que isso torna-se muito mais importante do que qualquer outro fator, sabe? Para quem está buscando isso. Eu sei que tem gente que adora o plantão, o estresse, ok. Tem gente que vive dessa adrenalina, mas não foi minha escolha de vida. E diminuir meu tempo de trabalho não diminuiu rentabilidade, pelo contrário, tá? Porque eu soube trabalhar com isso. Hoje a minha rentabilidade é muito maior do que era em 2017, o retorno é muito maior. E além desse conhecimento, doutor, para fazer essa prática com seus pacientes, eu acho que falta essa discussão de caso clínico, né? Pegou primeiro probleminha, primeira intercorrência. Tem médico que com a primeira intercorrência, nem falo tanto intercorrência, mas primeiro desconforto do paciente, mediante a prática, ele acaba desanimando, né? Falando que, ai, não vou prosseguir, não é isso que, né, que eu quero, porque meu paciente está sentindo desconforto, isso não é normal. E aí até mesmo discussão de que desconforto é normal, por exemplo, um antioxidante, né, já traz um desconforto, uma náuseazinha. Quais que são os pontos que são aceitáveis, quais que não são? O que é sinal de alerta, o que não é? O que ter em caso de intercorrência? Eu acho que tudo isso faz parte, eu acho que de forma bem grandiosa aí da sua entrega, tá? Eu acho que os médicos vão poder contar com isso, né? Com essa parceria, com essa discussão de casos clínicos, que vai com certeza trazer uma segurança maior para que ele execute essa prática aí. Eu acho que a gente está numa área que cresceu muito, tá? Eu falo porque eu brinco que eu sou da ortomolecular raiz, então até para falar ortomolecular era difícil, que ninguém sabia o que era. Hoje fala integrativo, cresceu muito. E eu acho ótimo, tá, que tenha crescido, porque um dos meus propósitos em live é trazer cada semana um médico de cada cidade, cada estado, para que as pessoas vejam que não sou eu, tem várias pessoas falando a mesma língua. Só que tem gente, tanto da área médica como da não médica, que acha que isso é mágico, que porque a gente colocou que vitamina D é importante para a imunidade, que a pessoa nunca mais vai ficar doente. Ou seja, a pessoa tomou uma vitamina D e depois gripou, falou, ah lá, tá vendo? Ele fala que vai resolver. Então, uma coisa que eu procuro trazer muito no curso e na prática são os efeitos colaterais, o que você pode realmente esperar. Por quê? É medicina. Sempre tem uma taxa, sempre tem o paciente que não tem resultado, sempre. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Acontece com todo mundo. Aliás, isso só não acontece com quem não atua. Se você está atendendo, isso vai acontecer. E quanto mais atender, maior
a chance de acontecer. Então, por exemplo, na última consultoria que eu dei, foi mês passado, um médico do Rio que veio acompanhar aqui comigo, estava indo tudo muito bonito. Paciente com resultado excelente de bioimpedância, paciente com resultado clínico, uma com como é que chama? Artrite reumatoide, um resultado fantástico. Ele queria entender mais dos injetáveis. Ele viu muita gente assim, chegando e falando maravilhosamente bem do injetável. Até que lá para 6 horas da tarde a enfermeira me chama, eu já sabia o caso, um paciente que teve uma rejeição com implante. E eu tinha enchido a boca para falar com ele, cara, tem 2 anos que eu não tenho uma extrusão de implante. Eu já fiz, sei lá, 700 implantes, a última extrusão tinha sido acho que em 2019. E aí o paciente já tinha me falado que estava um pouquinho inflamado e tudo. Na hora que me mandaram a foto, eu vi, não, é uma extrusão. Ah, não, ele está na sala da enfermeira. Eu falei, vem que agora você vai ver o seguinte. Você vai ver uma complicação. E ver como conduzir. Não é conduzir clinicamente. Porque a conduta clínica ali é muito simples. Tá? Para qualquer pessoa que deu plantão, você tem um processo inflamatório, o corpo expulsando um corpo estranho, digamos assim, instruiu, não é comum, a taxa é de 2%, eu estou com menos de 1% de taxa, e geralmente é com implante absorvível só. O não absorvível não acontece. Fui lá, conversei com o paciente, expliquei o que aconteceu, que ele ia ter que ficar uns dias ali, com 3 dias com anti-inflamatório, e a conduta. Eu falei, olha, a minha conduta eu refaço para o paciente. Eu assumo, digamos assim, o prejuízo financeiro mesmo. Tá? Nem todo mundo. Eu falei, a minha conduta é essa. Até porque é um paciente que já está comigo há 3 anos. Faria para qualquer um. Eu falei, olha, ele está comigo há 3 anos. E aí ele saiu e falou disso. O que mais me espantou foi que um paciente que está com um negócio inflamado nele, expulsando um corpo estranho, não sei o quê, ele saiu daqui te agradecendo horrores, falando, não, semana que vem eu venho para poder fazer o procedimento. Então, saber conduzir isso, isso foi uma das coisas que eu aprendi na estética, porque estética tem muito disso. A pessoa chega bem, vai fazer, sei lá, um preenchimento, um botox, um peeling, e se der uma complicação, é uma pessoa saudável que você trouxe uma complicação. Então, é um momento, e aí eu deixo a dica para o colega médico, que eu ouvi isso de uma professora uma vez, dá vontade de você sair correndo, de você não atender o paciente. Quando eu comecei lá em Ubá, lá em 2009, eu prescrevi um ácido para uma paciente, e escrevendo à mão, tinha dado um problema no computador, não lembro o que era, eu esqueci de colocar o corticoide. E a moça fez uma reação alérgica, o rosto ficou todo inchado. Era no começo, aquilo me assustou. Só que eu lembrei dessa professora falar, ao invés de correr do paciente, corra ao lado dele, cole com ele, dê seu celular, converse com ele todo dia, manda mensagem. Então é importante saber conduzir clinicamente, é importante saber conduzir a pessoa, tá? E é claro, você tem que saber, porque se você avisa para o paciente, ó, você vai fazer um soro ali, que vai melhorar muito a sua parte mitocondrial. E nesse momento eu já expliquei para ele o que é mitocôndria, que vai produzir energia. Só que esse sorinho, então, um negócio chama PQQ. Você vai sentir que vai esquentar seu corpo todo, mas é normal. Pronto, avisou o paciente, ele não acha que está infartando. Ó, eu vou pôr no seu soro um negócio que chama beta-alanina. Eu quero que você faça e vai direto para o treino, que vai ter um resultado excelente. Só que você vai sentir que está pinicando. E eu hoje fui à academia às 7h pouca da manhã, encontrei com uma paciente lá, diz, tá estranho, eu tô pinicando toda, comecei com aquele pré-treino, eu falei, é beta-alanina, relaxa. Tá passando mal? Não, só que tá pinicando, é esquisito. Eu falei, é isso, eu te falei. E eu tinha avisado para ela, só que tava lá distraído, enfim. Então, uma peça assim, um ponto fundamental para o colega entender é de todos os possíveis efeitos colaterais. No meu curso, inclusive, eu deixei lá disponível a malinha do que eu deixo em consultório de primeiros socorros. Claro, no final da aula teórica eu ainda coloquei, gente, qual que é o ideal? Que todo medicamento que a gente tem para emergência vença. Eu tenho adrenalina, eu tenho corticoide, eu tenho remédio para enjoo, eu tenho tudo isso. A única coisa que eu usei até hoje foi Plasil, porque o paciente chegou de ressaca e pediu para fazer um Plasil na veia. Então, assim, tem que ter esse conhecimento, porque não adianta aprender só dos resultados maravilhosos e se não souber conduzir esse lado. Até porque aquele paciente ali,
vai sair falando que teve a complicação e, pior do que isso, vai sair falando que não teve acompanhamento. Então, se ele teve a complicação e você conseguiu conduzir, ele vai entender a situação. Você falou 3 pontos primordiais aí. A primeira é a experiência do cliente. Tudo isso que você relatou é a experiência que você fez do seu cliente, e mesmo em casos de intercorrência, né, sobressair de uma forma simples, clara, objetiva e harmônica. Tem muitos médicos que se preocupam com a parte, eu tenho que ter um termo que vai me trazer um respaldo jurídico. Eu acho que está além. Eu acho que o termo, ele até pode ocorrer, né, numa assinatura, de um fechamento de um protocolo, mas isso não é primordial. O primordial é um paciente orientado dentro de um fluxo de tratamento, onde ele tem conhecimento, ele conhece todas as substâncias que vão ser aplicadas nele, ele sabe a funcionalidade dessas substâncias, porque já foi explicado para ele, e ele está orientado dentro do processo. Então, isso vale muito mais do que 1000 termos que você fizer o seu paciente assinar. Porque o paciente educado dentro do processo, eu costumo dizer que é um paciente que não te dá trabalho. É um paciente que ele vai aceitar muito claramente tudo aquilo que for dito por você, porque você já se tornou a pessoa que traçou as diretrizes e já colocou conhecimento com ele também, né? Porque é uma prática totalmente nova, né, doutor? Tem um estudo que fala que somente 3% da população usufrui da soroterapia. Então, é uma prática muito nova, tanto para os Se médicos quanto para chegar a as pessoas. 3%, né? Se chegar Se chegar a aos 3%. 3%. É uma prática muito nova. Então, as pessoas elas precisam ser conscientizadas mesmo dentro desse processo. Olha, a sua enfermeira, por exemplo, ela tem que saber pegar o seu plano terapêutico e fazer uma leitura, porque eu acho que o paciente ele se sente um pouco retraído em tirar todas as dúvidas com o médico. Aí chega na hora da prática, da administração dos medicamentos, ele está com dúvida. A sua enfermeira ela tem que ser treinada para fazer a leitura do plano terapêutico. Saber qual que é a funcionalidade do ácido alfa-lipoico, né? Quais que são os principais desconfortos que podem gerar. Porque se há um desconforto, a pessoa sabe que aquilo ali é a reação de um processo que está desinflamando, desoxidando, né? Então, a sua enfermeira ela tem que casar, a comunicação tem que casar junto nessa entrega. Vamos resumir isso tudo. Eu vou, às vezes, abaixando, que eu vou anotando algumas coisas para eu não esquecer. Tá? Vamos resumir isso tudo a uma palavra: segurança. Por que eu me desesperei lá em 2009? Porque eu estava inseguro. Tanto que a reação alérgica, relativamente 2009, lá com meus 29 anos, inseguro, a pessoa insegura à minha frente, não me conhecia, eu novo na cidade. Eu chamei uma médica alergista para poder fazer o atendimento, para que a paciente tivesse segurança naquilo, assumir toda a situação e tudo. Então, o que eu procuro passar para os colegas, seja no meu curso, seja na consultoria, o que eu acho que todo mundo tem que ter é segurança, se sentir seguro. E segurança vem com conhecimento. Tem o conhecimento teórico, você senta, prega a bunda e estuda. Só que o conhecimento prático é tempo. Então, se você sabe das possibilidades ali, tanto que no começo, às vezes a enfermeira chegava na sala, fulano está sentindo isso, é normal? Hoje não. Hoje, muito raramente, a enfermeira me chama para alguma intercorrência. Muito, nem lembro a última vez. E uma das coisas que eu fiz no meu curso foi colocar minha equipe inteira para assistir ao curso. Porque por mais que elas vivam isso no dia a dia, por mais que elas me escutem falar, é diferente de ter o conhecimento teórico, aliás. Então, enfermagem, recepcionista, gerente, nutricionistas, para que elas entendam do que eu estou falando. Então, primeira coisa é segurança. Você tocou num ponto aí, eu vi que tem gente aqui de gestão em saúde e tudo, que é um ponto polêmico, que é a questão de assinar termo de responsabilidade. Eu nunca pedi um único paciente para assinar termo de responsabilidade, tá? Então, quando eu fiz a medicina estética, eles queriam que todo mundo assinasse. Botox, preenchimento, não sei o quê.
Aí algumas pessoas na parte da integrativa pediam para poder assinar. Vai falar de implante? Pede para poder assinar. Eu nunca tinha pedido. Para falar a verdade, o único termo de responsabilidade que eu já pedi paciente para assinar é da época que eu prescrevia sibutramina, porque é obrigação do laboratório. Mas assim, são 3 vias. Paciente, médico e farmácia. A do médico nunca tive. Nunca guardei, nunca precisei. Por quê? Ah, você está se arriscando. Na verdade, para mim, vem na questão de relação médico-paciente. E foi uma coisa que eu ouvi também do Cícero Coimbra quando perguntaram para ele. Se você pede uma pessoa para assinar algo para tratar dentro da sua clínica, você parece estar demonstrando que você não confia naquilo. Respeito quem o faz. Tá? Tem gente que às vezes já passou por problema jurídico. Respeito, não estou criticando quem faz. Estou trazendo a minha prática. Nunca solicitei. Nunca solicitei. Sempre comprei o risco. Porque é relação médico-paciente. E eu acho muito engraçado porque assim, a gente está falando de terapia de injetáveis, de produtos, vamos falar, naturais, que podem ter a imensa maioria, falam de vitaminas, aminoácidos. E hoje, por exemplo, hoje mesmo atendi um rapaz de 15 anos que tem 6 meses que está tomando Rocutan. Leia a bula do Rocutan. Então, se eu falasse para um paciente assim, olha, você vai fazer uma terapia injetável, que ela pode trazer hepatite, que ela pode alterar seu colesterol, ela vai ressecar sua boca toda, pode trazer depressão, pode levar até a suicídio, que na bula tem isso. Ninguém quer fazer. Só que eu estou oferecendo terapia de injetável para tratar doença, na imensa maioria das vezes. Tem gente que faz para longevidade. Hoje uma paciente falou, Dias, fechei já, até o final do ano eu estou fazendo soro aqui, que eu quero trabalhar a questão da longevidade. Que eu queria emagrecer, eu emagreci, só quero cuidar da minha imunidade e da longevidade. Ok, mas vamos falar em patologia. Aí a pessoa está ali com medo de tomar um injetável para resolver o problema. Porque resolve, claro, sozinho não. E o outro vai tomar um Rocutan por uma questão estética. Ninguém morre por conta de acne. E não tenho crítica, não é comigo que ele está acompanhando. Já teve época de eu prescrever, não tenho nada contra, já tomei na minha adolescência. Só estou falando que, assim, são 2 pesos, 2 medidas, né? Então, gente, a gente está trabalhando de uma forma para melhorar absurdamente a saúde. É um princípio muito básico fazer um injetável. Todas as doenças começam do intestino, e se você está com alteração intestinal, você não vai absorver nutriente. E se nutriente é a parte básica para o seu corpo funcionar, ele não vai funcionar direito. É simples. É muito simples isso. Doutor, aproveitando que você tocou num tema polêmico, eu já vou devolver um outro tema polêmico para você responder Adoro, aqui. adoro. Eu recebi um médico exatamente hoje, Tá. começando a trabalhar todo o processo de aprovação da clínica para se trabalhar com os injetáveis, e um médico que não acredita muito na funcionalidade dos nutracêuticos, né? Principalmente aí os endovenosos. E aí ele virou para mim e falou assim, Daiane, eu acredito que o injetável é uma muleta. E aí eu brinquei com ele assim, doutor, se é uma muleta, ainda bem que você está entregando uma muleta para o seu paciente se manter de pé. Porque é melhor que ele se mantenha de pé por um período com você, fazendo os injetáveis, que ele caia totalmente de vez. Eu quero que você fale um pouquinho aí sobre esse comentário, o que você acha sobre isso mesmo. O médico, ele está iniciando um projeto, primeira coisa, ele precisa acreditar. Eu acho que embasamento teórico vai fazer com que ele entenda, mas você falou tudo, que a teoria ela está muito distante da prática. Eu acho que é começar a testar nos familiares, até nele mesmo, para ele ver que o negócio funciona, que pode ter um desconforto ou outro, mas é uma funcionalidade assim fantástica. Comente aí pra gente sobre isso um pouquinho. Primeiro que eu não aconselho ele a trabalhar com isso, se ele não confiar. Não adianta. A gente tem que confiar, tem que acreditar no que está fazendo. Como eu disse, a minha visão assim, é muito trivial a questão do injetável. É muito, porque isso existe na medicina há séculos, tá? Pelo menos um século. Só que as pessoas hoje enxergam o injetável, que é feito dentro do hospital, alopático. Gente, o princípio, primeiro, eu não estou definindo o que está usando. Vamos pensar em farmacologia. A gente tem várias vias de administração de uma substância. A gente tem via oral. Eu sempre falo desse exemplo. Seja para falar de implante ou de injetável. Dipirona. Você pode tomar em gota, você pode tomar comprimido, solução para criança, supositório. Ah, não está legal, vai para o hospital tomar injeção.
Porque o efeito é mais rápido. Ah, eu tô com pneumonia, toma amoxicilina, toma azitromicina. Ah, não está resolvendo. Vai para o hospital, toma, porque lá vai ser melhor. Então, fazer o injetável, primeiro princípio é esse. Tá? Existe um estudo que mostra o seguinte: se você tomar hoje 18 gramas de vitamina C por dia, pega essas vitaminas C que tem da vida aí, de farmácia, você vai chegar a um nível de 200 milimol, micromol de vitamina C no sangue. Aí deram injetável, chegou a 15 mil. Nem todo mundo precisa, mas há situações que a gente vai precisar e muito de doses mais altas. Segundo princípio, esse colega, antes dele pensar em injetável, ele pensa no intestino. Manda ele pesquisar Dr. Alessio Fasano, italiano, que mais estudou intestino na vida, está hoje radicado nos Estados Unidos. Como toda doença começa do intestino, o intestino está inflamado, você não vai absorver nutriente. Vamos fazê-lo venoso. Tá? Então, até aqui eu estou falando de parte técnica da coisa. Então, você vai fazer uma vitamina C, vai fazer complexo B, o que for. Fora algumas substâncias que a gente só tem por via venosa, como a EDTA, por exemplo, para quelação, para retirada, vamos falar de metal pesado. Fora a gente fazer, por exemplo, um lipóico, que eu sou apaixonado. Você vai dar lipóico para a pessoa tomar, dá muita náusea, dá uma dor abdominal, a dor epigástrica muito forte. Nós vamos fazer ele venoso, com um efeito infinitamente melhor. O que que eu percebi? 7 anos sem injetável, 4 anos com injetável. Rapidez do resultado. O que demorava 6 meses, hoje eu tenho resultado com 1. Feedback do paciente. Tem gente que com um dia, faz o injetável um dia, no dia seguinte está me mandando mensagem. Quando eu teve o congresso da Central Pharma, que me pediram para montar uma aulinha, um caso clínico, eu mostrei, por exemplo, um dos casos que eu mais gosto, entre vários, de uma paciente que tinha uma esteatose hepática de 8 a 10 anos com a esteatose. E ela estava usando tudo aquilo que é recomendado no meu curso. Eu coloquei qual que é a recomendação para o tratamento de esteatose hepática. GLP-1, Saxenda, Victoza, Ozempic, esses medicamentos. Metformina, vitamina E, fazendo dieta, tudo direitinho. Claro, estava com a dieta 100%? Não. Como a imensa maioria dos pacientes que a gente atende. Mas já estava ali há um tempo batendo cabeça e não melhorava. Com 3 meses, ela saiu da esteatose avançada, grau 3, para normalidade. Então, são resultados. Eu já peguei paciente, para quem é colega médico, com nível de insulina 129, 4 meses, 6,9. Ah, o injetável sozinho não precisa fazer mais nada? Claro que não. Aí é a sua conduta quanto médico. Eu deixo sempre claro para o paciente que resultado sem dieta e atividade física não vai ser bom. A base de qualquer tratamento não é o que a gente faz, é o que o nutricionista faz e o educador físico faz. Só que se isso sozinho resolvesse, vamos falar em emagrecimento, eu estava desempregado. Eu brinco assim com os pacientes, por quê? Isso é básico, isso é fundamental. Só que eu preciso acelerar o processo. E outra coisa, vamos pensar em outra situação. Remédio nenhum funciona em quem não toma. Os nossos pacientes, o paciente que está no burnout, um bancário, um professor, não sei o que está trabalhando hoje em dia 8, 10, 12, 14, 16 horas. Vamos falar do médico, o que eu atendi. Ele saía de casa às 6h30 da manhã, às vezes ele entrava no centro cirúrgico às 8, saía às 2 da tarde, comia qualquer coisa, voltava. Ele vai ter a disciplina para encher a mão de cápsula. Ah, tome às 8 da manhã, em ponto. Tome no almoço. Tome. Ele não vai ter a disciplina. Então não existe, é igual quando a gente fala de implante, ah, passa o gelzinho, aí mulher na menopausa vai usar estradiol, progesterona, testosterona, o dia inteiro passando gel. Não vai querer. Então a gente tem que otimizar. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Ah, mas eu posso dar complexo B para ele tomar em casa? Pode, ok. E eu dou essa opção para o paciente. Mas é óbvio que se ele esquecer, não vai fazer efeito. É óbvio que o injetável vai ser melhor. Então, dica para o colega. Primeiro, estude. Estude a teoria. Você vai começar a se perguntar se isso vale a pena. Pesquisa, por exemplo, vitamina C, que deveria ser feito muito em CTI. Tem N trabalhos falando do benefício da vitamina C, principalmente na sepse. Vitamina C no câncer.
cúrcuma no câncer, lipóico, neuropatia diabética, tudo isso já tem, sei lá quantos mil trabalhos publicados. E tem, inclusive, muitos trabalhos falando da via injetável. Mas se estudar um pouquinho a fisiologia, vai saber que funciona muito melhor. Não tem como. O conhecimento está atrelado a essa entrega, né, doutor? Sim. E aí, realmente, ele precisa aprofundar e mergulhar dentro desse segmento. Então, pessoal, a proposta que a gente tem é para vocês médicos, tá? Que desejam iniciar essa carreira dos injetáveis, desejam ter um negócio próprio. Aqui tem dois braços, né? Um braço que vai cuidar da parte teórica, da parte do conhecimento, da discussão de caso clínico, é um braço técnico, teórico, técnico e prático, né, doutor? E que vai pegar mesmo na mão de vocês e ajudar. E do outro lado eu venho com toda essa gestão de processos, treinamento de equipe, né, qualificação do pessoal para o processo de vendas. Eu sou muito exigente com o processo de vendas, tá, doutor? Então eu trago aí teorias e práticas para as clínicas, porque eu falo que a experiência do cliente está desde o atendimento médico, mas também está no fechamento. Onde o fechamento é o próximo passo mais importante depois de um bom diagnóstico. E aí você pode assustar o seu paciente ou você pode fidelizar o seu paciente nesse processo de venda. Mas existe técnica, existe forma de agregar valor para que o preço venha depois. Então a gente trabalha toda essa questão de treinamento de pessoal, desenvolvimento de pessoas dentro desse processo, dessa metodologia, além desse processo de aprovação na vigilância, com toda a maldade para que vocês não errem, tá? Para que vocês não sejam notificados mediante a vigilância ou mediante o Conselho, né, Federal de Medicina aí. Doutor, tem alguém perguntando aqui sobre... Alguém perguntou aqui sobre se todas essas funcionalidades desse medicamento, né? Esse pessoal que está começando agora, toda essa orientação está dentro do seu curso. Já tem o curso já está pronto, mas dentro do seu curso há essa entrega, né, mais de perto. Como que faz? Como que as pessoas vão poder contar com essa assessoria sua aí? Tá. O que eu comecei a enxergar em 2018 para chegar no ponto que eu estou hoje? Ainda tem muito o que caminhar. A dificuldade que muitos colegas tinham para atuar nessa área. Tá? E quem realmente me conhece, quem trabalha comigo, sabe que não tem delongas. É pegar para ensinar para que o colega comece realmente. Foi onde surgiu a ideia da franquia. Só que franquia é uma estrutura grande. Uma decisão da pessoa é assim, eu vou comprar a franquia, onde eu entrego todo o know-how que a gente tem, onde tem o nome, lógico, que vem à frente da Even, toda essa questão de marketing que a gente faz, da marca, que não sei o quê, canequinha, camisa, toda a estrutura, assim, de entregar algo pronto para essa pessoa, tanto na parte administrativa, como na minha parte quanto médico. Treinamento recorrente, tudo isso. Só que eu comecei a perceber o seguinte, a demanda é muito grande, tem muita gente querendo aí, em busca de conhecimento. Então, este ano, eu resolvi, já vinha amadurecendo isso, montar o curso. Então, eu fiz o curso presencial e online, o curso híbrido, lá no final do mês de maio. Foi final de maio? Foi. Fiz o curso híbrido. E como eu gravei o curso, ele hoje está na plataforma, na Hotmart, a gente pode mandar, quem tiver interesse, passo para você, a Priscila passa. E esse curso, a gente está fazendo o lançamento dele agora. O que o curso tem, gente? Deixa eu passar para vocês. Eu abri o curso para quem não entende nada da área, dando conceitos básicos do que é integrativa, do que é ortomolecular. Falei para todo mundo que por mais que eu entregue protocolos, eu quero que vocês aprendam a pensar. Então, falei de várias substâncias. Depois de falar das várias substâncias, vim falar de vários protocolos. Protocolo para emagrecimento, protocolo detox, protocolo para doenças. Enfim, são 8 ou 10 protocolos explicando o porquê de cada um, do que eu realmente faço. Na última semana, por conta da vinda do Euvídeo, coloquei 2 protocolos da ginecologia, coisa que eu atendo muito aqui, de quê? Endometriose e SOP. Coloquei protocolo COVID e pós-COVID. Então, fui colocando e eu abri realmente o que eu faço, sem ficar escondendo. No final, fui falar dessa parte um pouquinho de vigilância sanitária, de pouco dentro até do que a gente conversou,
falei dos medicamentos que a gente tem que ter e gravamos a aula prática. Muita dúvida legal chegou na aula prática. Está todo o curso gravado, são aproximadamente 18 horas, não me lembro bem. Está na plataforma da Hotmart. Tem gente que comprou o curso, mas ela diz, eu quero ver essa entrega, como funciona essa logística na clínica. E vem fazer consultoria. Como tem gente que fez só a consultoria, já tem gente que veio fazer a consultoria, mas sentiu a necessidade da teórica, e veio fazer o curso teórico depois. Então, hoje, o que nós temos na clínica Ivem, a gente trabalha com a parte da franquia. Nós temos uma unidade em Goiânia, temos uma unidade que sai este ano ainda em Três Rios, a parte da consultoria, tá? E trabalho com a parte do curso, que hoje está EAD, são 20 horas que a Priscila está colocando aí de EAD. É para sair fazendo, tá? Para o colega, igual eu falei brincando aqui com o colega, eu não acredito muito, tá? Mas no curso, claro que eu falo o contrário. Ainda teve colega que diz, mas é muita coisa para estudar. Eu falei, faz o contrário, aplique. Antes de você achar que tem que entender tudo, que o mundo da ortomolecular da integrativa é muito grande para quem está começando. Eu dei um curso de 20 horas e mesmo assim, claro que fica muita coisa para trás. Muita coisa que eu ainda vou colocar lá depois. Então, assim, dá para começar a atuar com os principais protocolos. Eu passei o que eu fiz nessa paciente da esteatose, no paciente de obesidade, que emagreceu 40 quilos, a insulina baixou, coloquei nas neurodegenerativas, doença cardiovascular, tudo isso está lá. Então, a gente quer entregar para que a pessoa saia fazendo. Então, ela vai chegar, o médico líder, por exemplo, qual que é a ideia? Nossa, caiu no meu colo aqui, que eu divulguei que eu sou da integrativa, caiu no meu colo um paciente com Alzheimer, eu não sei o que eu vou fazer. Você tem um protocolo pronto. E você vai ter algum resultado. Você vai ter um feedback em cima disso aí. E aí é muito válido. E aí as pessoas começam a falar, caramba, esse negócio funciona mesmo. E começa a ter mais o quê? Segurança para aplicar cada vez mais. Então, assim, a Bacana. gente hoje tem isso, tem essa parceria que é muito, assim, para mim, vou te falar que já agregou muito, porque vocês vieram exatamente tampar algumas deficiências que a gente enxergava em termos de entrega, principalmente essa questão da vigilância. Porque a vigilância de uma cidade é diferente da outra, da outra, da outra. Esse estudo personalizado a gente faz para que a gente possa entender quais que são os pré-requisitos em loco dessa região, né? E aí a Sim. gente faz esse estudo personalizado. Doutor, estamos chegando aqui no final. Tem alguns médicos aqui que são credenciados da suporte. Pessoal, vocês que estão conosco aí, pretendem iniciar esse conhecimento, o doutor nos disponibilizou um cupom de desconto para os clientes da suporte. Pode nos procurar, né, doutor? Que a gente vai conseguir encaminhar vocês para acessibilidade a essas aulas e esse curso com o doutor. Doutor, desde já te agradeço. Acredito que é o início de uma parceria muito bem sólida, bem sucedida. Vamos marcar outros momentos, com certeza, para trazer aí mais novidades para o pessoal. De antemão, só tenho a agradecer por essa parceria e por somar com essa entrega da suporte hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez o convite, pela abertura aos colegas médicos. Vocês podem ter certeza que a entrega foi muito, assim, foi muita dedicação para poder montar esse curso, muita dedicação. Feedback que eu vi, o Jordano, os colegas estão colocando aí, é porque realmente vamos falar em qualidade de vida, eu abri mão de boas horas aqui para poder me dedicar. E uma coisa que eu já sabia há um tempo e que eu gosto muito, que eu amo fazer, que é estudar. Então, hoje, eu sei que vocês, colegas, assim como eu, há 4, 5 anos, não tinha tempo para poder estudar, era só o atendimento. Hoje eu quero entregar a vocês algo mastigado. Então, é exatamente isso. Eu tenho prazer de sentar aqui num final de semana, ou falar assim, eu não vou atender mais sexta-feira à tarde e vou ficar aqui estudando para entregar algo mastigado para vocês. Façam isso, tá? Então, é esta a ideia. Estou aberto aqui, igual quando quem participou do curso, né, montamos o grupo de WhatsApp, quase dúvida nenhuma chegando. Mas por que também? Tem muita gente que fez o curso, está amadurecendo a ideia, sedimentando tudo isso, para que daqui a pouco começou a colocar na prática e começa a procurar. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos marcar mais vezes.
Os colegas que fizerem o curso, mesmo o EAD, fiquem à disposição. A Priscila está aí para orientá-los. Dúvidas, eu estou à disposição, tá? E vamos lá que tem muito conhecimento aí para a gente adquirir. Tem, doutor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, gente. Eu vídeo, um grande abraço, Jordana. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.